Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje nós teremos aula de História e iremos falar um pouquinho sobre os meios de transporte, o que são, a importância e como ele evoluiu ao longo dos anos. Bom, o que são meios de transportes? Nada mais são do que um meio que nós usamos para deslocar coisas ou pessoas de um lugar para o outro. Eles são muito importantes, por quê? Através dos meios de transporte que são o carro, o caminhão, ônibus, avião, navio, barco e vários outros, são transportados comida, todos os tipos de alimentos, né? Como eu falei aqui agora, comida, roupas, mercadorias. Então, muitas das coisas que eu até falei em geografia, que às vezes a gente é feito aqui na cidade e aí é transportado lá para o campo usar lá e vice-versa. Os meios de transportes, eles são muito importantes para nós. Por quê? Por exemplo, para ir até o trabalho, muitas pessoas utilizam ônibus, o trem, o metrô, carro, às vezes o carro próprio. Então, o meio de transporte é muito importante. Mas nem sempre foi assim, nem sempre teve trem, nem sempre existiu ônibus, carro, então nem se fala. Antigamente era bem mais diferente. Eu vou contar para vocês um pouquinho mais à frente como era. E agora falando um pouquinho do transporte versus o que o transporte tem causado no nosso mundo, no nosso planeta, né, de ruim. Que ele é bom, mas ele também tem essa questão que precisa ser melhorada, que é a questão da poluição. Por quê? Quanto mais pessoas usando o transporte, andando de carro, também usando o trem, o ônibus, então, quanto mais pessoas, mais poluição. E as cidades, assim, vocês vão ver aí no texto na apostila falando que as cidades têm procurado meios para que as pessoas não usem tantos carros ou andem mais de ônibus. Por quê? A diferença. Se uma pessoa vai trabalhar de carro, ok. Mas se todas as pessoas que resolverem, que cabem dentro de um ônibus, irem trabalhar de carro, imagina quantos carros vão estar na rua. Porque assim, um ônibus cabe aí, vamos supor que umas 50 pessoas. Se essas 50 pessoas forem de carro, são 50 carros. Então, muito mais poluição. Então, as cidades, elas precisam melhorar o transporte público também. Porque por mais que o ônibus também polui. Porém, bem menos, né? Bem menos do que 50 carros na rua. Seria um ônibus, no caso, 50 pessoas. Então, coloca aí na balança como ficaria. Então, continuando, quanto mais pessoas, querendo ou não, mais poluição, né? Porém, agora falando dessa questão de trabalho, as pessoas precisam ir trabalhar, elas precisam pegar o trem, precisam utilizar o ônibus. Algumas até vão de bicicleta, mas assim, a minoria que usa, né, esse tipo de transporte. Mas assim, não sei você, se tem aí na sua família alguém que vai trabalhar de trem ou de metrô, e você já ouviu essa pessoa reclamando de como é a situação dentro de um trem ou dentro de um metrô, que não é nada vazio. Eu vou colocar aqui para vocês verem, para vocês terem noção do que é um trem ou um metrô em horário de pico, que também não é uma coisa assim que precisa ser melhorada para ontem, porque só quem utiliza trem, ônibus, metrô nesses horários sabe como é. Então, presta atenção aí no vídeo para vocês terem noção do que eu tô falando.
viram aí? Assustador, né? Pois é, essa é a situação. Trens lotados, ônibus lotados, metrôs lotados. Então as pessoas, elas não querem, dá até pavor de pensar em entrar num trem como esse que eu coloquei aqui no vídeo. E aí o que as pessoas acabam fazendo? Acabam optando pelo carro. Porém, como eu falei anteriormente, muitas pessoas usando o carro ao invés de usar o trem, transporte público, mais poluição, né? Então, o que deveria ser feito? O que as autoridades deveriam fazer? Melhorar aí a qualidade dos trens, dos metrôs, dos ônibus, porque é muita gente e pouco espaço. Ou colocarem mais ônibus, mais trens circulando, né? Com horário mais flexível, né? Porque, por exemplo, aí é um trem que caberia... Vou chutar, vai, 800 pessoas, vai 1 milhão de pessoas dentro do trem. Não é isso, tá, gente? Mas é só pra ter noção. Agora, falando pra vocês aqui com números. Falando de um trem, a capacidade de um trem. Um trem com 8 vagões, assim, mais ou menos, tem a capacidade de ir 56 pessoas sentadas. Então, tem 56 assentos e a capacidade de mais ou menos umas 20 pessoas em pé. Então... transformando aí, fazendo essa conta, são 8 vagões. Se cada vagão tem 76 pessoas, fazendo aí a multiplicação de 76 vezes 8, daria o total de 608. Então, 608 pessoas dentro de um trem. Vocês acham que é pouca gente ou não é? Já não é pouca gente. Mas, se você for parar pra contar num vagão, normalmente no horário de pico deve ter, se não tiver umas 300 em cada vagão, é pouco. É surreal, assim, como eu mostrei no vídeo pra vocês. Então, a situação tá muito precária, assim, dos meios de transporte. Então, por isso que as pessoas acabam optando pelos carros. Como eu falei, a situação tá muito precária. Então, as pessoas acabam optando por ir de carro. E aí, o que acontece? Isso gera mais poluição, como eu falei. Gera muito mais poluição, porque imagina se todas as pessoas que não estiverem contentes ou não estiverem satisfeitas com o transporte público forem usar o carro. Vai causar congestionamento, é isso que a gente mais vê aqui na cidade de São Paulo, tanto as pessoas que vêm de fora pra cá, pessoas que vêm em viagem, vêm a passeio, a cidade de São Paulo é muito conhecida por isso, pelo congestionamento, tanto de carro, tanto de trânsito que tem aqui na nossa cidade. Então, querendo ou não, essa questão dos transportes é muito... É uma linha muito tênue, por quê? Entre a poluição e entre o congestionamento. Então, assim, é muita coisa a ser vista. Porque é ruim a poluição, é horrível, mas também é... Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre uma invenção que revolucionou os meios de transportes, que foi a roda. Antigamente, a gente não tinha carro, as pessoas não tinham isso que a gente tem hoje. Carro, trem, moto, bicicleta, não tinha. Mas isso melhorou devido a essa invenção, que foi a roda. Revolucionou, assim, tipo, foi o uau pra essa questão dos meios de transporte. E antes, as pessoas usavam bois, cavalos, usavam bichos, né, pra puxar as charretes, puxar as carroças ou levar coisas de um lugar pro outro. Então, eles não utilizavam, porque não tinha o carro, não tinha esses meios de transporte que a gente tem hoje. Então, graças à roda, graças a essa invenção magnífica, os meios de transporte avançou assim brutalmente. Agora eu vou falar outra coisinha pra vocês, que foi algo que acontecia há muitos e muitos anos atrás, quando não tinha o meio de transporte, quando ainda não tinha... Eles usavam ainda bichos, como eu falei anteriormente, bichos, bois, cavalos e entre outros animais, para puxarem, para levarem coisas de um lugar para o outro. Porém, eles também usavam uma coisa que hoje, a gente olhando, é muito triste, que eram pessoas. Eles usavam pessoas que eram escravizadas, né, os negros, para carregar os que eram mais ricos. Eram chamados esse meio de transporte era cadeirinha. Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido cada aspecto, cada ponto falado sobre os meios de transporte. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar aí no privado, tá bom? A tirar as dúvidas, todas elas, tá bom? Então não tenha vergonha, pode me chamar, tá bom? Beijinho. Estou com muita saudade de vocês, muita saudade mesmo.